Falando do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele anunciou nesta quinta-feira um pacote de ações voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista. A gente vai conversar com a repórter Letícia Miyamoto. E Letícia, essa medida, ela ocorre após o governo de Tarcísio não concordar, por exemplo, em conceder a validade indeterminada a laudos que atestam o transtorno. Aí, a Assembleia Legislativa foi lá e reagiu. Como é que ficou agora? Como é que foi o desfecho dessa história? Conta pra gente, muito bem-vindo. Oi, Evandro. A lei foi aprovada e prevê que os laudos médicos que atestam o transtorno agora vão ter um prazo indeterminado. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Ainda em fevereiro, o governador Tarcísio de Freitas havia vetado um projeto de lei sobre o assunto com o argumento de que a Secretaria da Saúde havia dito que, na verdade, esses laudos poderiam ser modificados, já que a doença poderia ser mutável, ou seja, poderia deixar de existir. Esse posicionamento foi bastante criticado, então o governador logo em seguida reconheceu o erro sobre esse posicionamento, sobre o tema. Na última sexta-feira, então, os deputados derrubaram o veto a esse projeto e nesta quinta-feira a lei foi assinada pelo governador. Vamos ver o que ele disse sobre o tema. A gente sente que está no caminho certo e é lógico, é um primeiro passo. A gente sabe que tem muito para caminhar. A gente não quer assinar papel, a gente não quer assinar decreto, a gente quer construir políticas públicas que sejam efetivas. A gente quer que isso aqui tome corpo, tome forma e que São Paulo se torne uma referência na questão do transtorno do espectro autista. Evandro, também foi anunciada a criação da carteirinha de identificação para pessoas com autismo. A medida prevê o benefício aos cidadãos para conseguirem um atendimento humanizado e prioritário aos serviços oferecidos pelo governo. Esse benefício, essa medida é desenvolvida pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a primeira unidade a receber esse benefício foi a do Canindé, localizada na zona norte da capital paulista. Mas, aos poucos, as outras unidades espalhadas pelo estado também devem receber o benefício, estão previstas para receberem esse benefício. Além disso, o governo do estado também anunciou que pretende ampliar o número de profissionais nas escolas e também capacitar os profissionais destinados à área da saúde, para então melhorar o diagnóstico da doença. Vamos ver o que o governador falou sobre o assunto. É importante a gente trabalhar, primeiro, no diagnóstico precoce. E a gente sabe que se o diagnóstico acontecer no mais rápido possível e se a gente encaminhar para o melhor tratamento possível, mais independente vai ser o adulto, mais autônomo vai ser o adulto e o diagnóstico precoce, o tratamento de excelência vai fazer a diferença. Para isso, a gente vai capacitar os profissionais, nós vamos capacitar a nossa rede, as nossas unidades básicas de saúde vão receber profissionais que vão ser capacitados em 2 centros de referência. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Nelsinho Kobayashi. O Nelsinho e também com o Suano, né? O governador de São Paulo hoje estava com esse discurso, mas lá atrás colocou um veto nessa possibilidade de se obter um laudo indeterminado para pessoas com transtorno do espectro autista. A Assembleia foi lá e derrubou esse veto e hoje, então, houve a assinatura dessa lei. Mesmo assim, o governador foi bastante criticado. Como que você enxerga essa mudança de postura dele e principalmente a assinatura que traz e garante esse direito a essas pessoas? Eu enxergo como uma evolução. Alguém que tinha desconhecimento, ignorância a respeito do assunto e passou a ter, e logo em seguida, voltando atrás, que é um símbolo, um sinal de honestidade, inclusive, assinou a lei e, inclusive, o veto foi derrubado na Assembleia Legislativa com o apoio do próprio governador, que tinha reconhecido o seu erro. Esse foi um trabalho, inclusive, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é dirigida no estado de São Paulo pelo Marcos da Costa, que tão logo houve naquela ocasião o veto, já trabalhou para conscientizar, inclusive, o governador. E tudo isso mostra, na verdade, Evandro, que a nossa sociedade como um todo ainda é muito ignorante a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Se até o governador de São Paulo, que é uma pessoa muito bem esclarecida, uma pessoa que tem muito conhecimento,
demonstrou essa ignorância, imagine na sociedade em comum, imagine na escola, imagine no posto de saúde, imagine no trânsito, no dia a dia, no comércio, né? No atendimento a essas pessoas. Veja que esse é um trabalho de formiguinha que precisa de muitos multiplicadores. Nós precisamos ter não só uma carteirinha para essas pessoas, que é muito importante, mas nós precisamos ter um trabalho de conscientização, educação, para a nossa sociedade saber lidar cada vez mais com essas pessoas. Isso é um sinal de inclusão, acessibilidade a todos de maneira igual como é para ser. Suano, como é que você enxerga a postura do governador neste momento? Eu vou ser um pouco mais gentil com a sociedade. Não é a questão de a sociedade ser ou não ser ignorante. Você foi muito preciso e muito perfeito quando disse. É uma questão de educação. Essa educação ela vai se dando à medida que a própria sociedade toma consciência do seu estado de saúde, dos seus problemas. E essa tomada de consciência se dá até especificamente pelo desenvolvimento do processo democrático. Ou seja, a sociedade está sendo educada. Quando nós observamos, da perspectiva do governador, são 3 pontos essenciais. Mostrou, primeiro, um governador ele não tem as informações absolutas sobre tudo. Não é nem um problema dele ser ignorante ou não. É porque isso se dá pela assessoria que ele tem. Ele recebeu um comunicado que, segundo consta, ele disse que não foi um comunicado adequado. Está errado, está inadequado. Ele assumiu. O fato dele ter assumido já demonstra uma capacidade de liderança espetacular. Por qual razão? Porque o indivíduo não está apenas para impor uma determinada decisão, mas para acompanhar aquilo que é o correto, à medida que os esclarecimentos estão sendo feitos. Nesse sentido, o governador mostrou para todos que ele tem um espírito de liderança. E fez mais. Por mais que tenha sido vetado e depois o veto tenha sido derrubado pelo próprio esforço, pela participação do governo, o governador chegou a dizer que daquilo que ele estava apresentando, que ele achava que era inadequado, porque era necessário aplicar isonomicamente para outras situações de doença, ele manteve e disse, não apenas retrocedemos porque reconhecemos o erro, como devemos avançar e evoluir. Parabéns pelo espírito de liderança, Sua Excelência, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Obrigado, já conversamos mais.